Olá, está no ar o programa Conexões Espiritualidade Cotidiana. Segundo a teologia bíblica, a palavra de Deus está presente na história da humanidade desde o início da criação. Ser é comunicar. Na plenitude dos tempos, a palavra de Deus se encarnou, demonstrando toda a ternura para com a humanidade. Depois, sua vida, sua missão e sua história se tornaram palavra escrita. Não uma escrita comum, mas viva, capaz de suscitar reações em qualquer tempo e lugar. Estamos falando da Bíblia, a palavra que se tornou livro. Quer saber mais sobre ela? Então não saia daí, pois este é só o início do nosso programa. E hoje eu recebo aqui no estúdio a irmã Elizabeth Coraza, que é natural do encantador município de Alto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ela é irmã Paulina da Congregação das Filhas de São Paulo. Mulheres que dedicam a vida ao anúncio do Evangelho pelos meios de comunicação. É também diretora do Serviço de Animação Bíblica das Paulinas em Belo Horizonte. Irmã Elizabeth, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, obrigada por estarmos aqui. Tá, é um prazer tê-la aqui com essa simpatia, com essa alegria toda, para falarmos desse livro encantador que é a Bíblia. Qual que é o segredo, qual que é o mistério da Bíblia? Para a gente começar a conversar. O mistério é apaixonar-se e crescer na intimidade. E para isso, realmente, é dedicar tempo. Né? É deixar-se e dar-se espaço para que a palavra ela se faça vida. E, acima de tudo, ouvi-la. Ouvi-la. E isso é muito importante porque nós, no mundo de tantos barulhos, de tantas coisas, chega um momento que precisamos o quê? Nós precisamos dar espaço. Por isso que desde o início, né, lá nos primeiros livros da Bíblia, no Pentateuco, a palavra Shema, ou seja, escuta Israel, é uma das palavras mais repetidas. Agora, o que dizer, por exemplo, dos autores dos livros sagrados? Eram pessoas comuns de carne e osso? Eram pessoas que também conheceram os abismos do pecado? Que autores? Quem eram essas pessoas? Eu acredito que são pessoas como você, como eu, como aquela Dona Maria, seu José, né, que vivem e procuram viver a fé e têm um olhar na realidade e o coração em Deus. Quando eu coloco a questão é porque uma vez uma senhora falava comigo assim, olha, quando o senhor disse naquele curso lá de teologia bíblica que o Pentateuco se formou através de uma série de tradições, são várias camadas, durante vários séculos, eu fiquei, dizia ela, fiquei decepcionada, porque eu imaginei Moisés lá concentrado e o Espírito Santo veio sobre ele e ele vai e escreve o Pentateuco. Então é uma visão muito romântica, né? E aí a gente tem aquela ideia, e até as imagens nos ajudam, né? Se eu não me engano, é de uma imagem de São Jerônimo, que tem um anjo soprando, soprando no ouvido e lá com aquela pena escrevendo. Então, realmente, a gente passa essa dimensão do mistério e do inatingível muito grande da palavra, né? Por outro lado, a gente não consegue perceber que o Deus é o Deus conosco, é o Emmanuel que caminha na história. É aquele mesmo que esteve lá no Egito, que ajudou o povo na libertação, né? É aquele que esteve lá no povo no momento de sofrimento, no exílio, né? No meio de tantas situações com o Império Romano, difícil, tempo de crucifixão, né? Mas é o mesmo Deus que caminhou também e entrou na história, o Verbo se fez carne, como você começou esse programa, de forma Na verdade, eu vejo assim, irmã, olha, a Bíblia como palavra de Deus, como livro, é a história vivida, mas é a expressão da ternura de Deus para conosco. E ternura que se consome em Jesus Cristo. É uma grande carta de amor. Essa grande então qualquer pessoa pode entendê-la? Pode. No dia a dia? Claro que tem. Quando nós temos, vamos dizer assim, a ocasião, a oportunidade de fazer um estudo bíblico, que aliás as nossas comunidades, elas, graças a Deus, têm crescido nisso. Eu percebo lá pelo nosso, né, pelo SAB, Serviço de Animação Bíblica, a busca, a procura de formação bíblica.
nós vamos ter uma compreensão e com isso também uma melhor, vamos dizer assim, interpretação também. E também, às vezes a gente usa muito e acaba tendo uma leitura muito fundamentalista, ou seja, o pé da letra, aconteceu tal qual, foi assim mesmo, Jesus andou sobre as águas e realmente andou. Né? Então a gente não consegue, às vezes, perceber todo esse simbolismo ou metáforas que a palavra de Deus traz. Quando se fala nos números na Bíblia, pior ainda, né? E aí a gente começa, né? E a dimensão da numerologia é belíssima. Lembrando só, por exemplo, o número 3, né? É a hora de Deus. Por exemplo, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. É a hora de Deus. 40. 40 é uma geração. Né? A questão é 40 anos no deserto, é 40 dias que Jesus ficou também nesse momento. Tempo de amadurecimento, tempo necessário. O tempo também de uma renovação e de uma conversão contínua. Também essa dimensão, voltando agora à questão do 40, né? Quer dizer, quando a gente fala uma geração, é uma vida. Então, é como dizer assim, nós fomos tentados, a questão da libertação ou os momentos de aflições que o próprio Jesus passou, não foi um momento e stop, foi a vida toda. Agora, nesse projeto, ele foi respondendo e sendo fiel ao reino. De tempos em tempos, ao longo de toda a história, há sempre determinadas buscas fundamentalistas, literais nos textos bíblicos. Ora, a Bíblia não é digamos assim, um livro de ciência, não é um livro de astronomia, não é um livro nem mesmo de dogmática, como vai dizer algum pensador contemporâneo. Que linguagem é essa da Bíblia? Essa carta de amor? Eu acredito que a gente pode dizer que é uma linguagem simbólica. E o símbolo sempre é além daquilo que a gente vê, né? Se eu estou com uma aliança, né, essa aliança, ela representa algo a mais. Então, quando a gente, vamos dizer assim, usamos uma linguagem simbólica, é porque as coisas são tão grandes ou tão intensas que é só a partir dessa dimensão ou dessa maneira, desse sinal, é que eu vou poder expressar. Expressar o quê? Esse grande amor de Deus que, vamos dizer assim, tem a sua plenitude em Jesus Cristo, que nos ajuda a mergulhar também nesse grande amor e nos convida a sermos também seus amigos, as suas amigas. Então veja bem comigo, olha, a Bíblia não é um livro de ciência, correto? Não é um livro que me dá conceito. Portanto, mesmo que aconteça ali algum tipo de conhecimento, não é essa a tônica de um texto bíblico. Esse programa nosso quer ter um viés espiritual. Então eu digo assim, a via do Espírito nos dá o sentido. Também a Bíblia nos dá o sentido da vida. Por excelência. Porque é a palavra que se faz vida. Né? É que, ao mesmo tempo, nós vamos olhar outras experiências, e aqui vem sempre a dimensão também do mistério, nós nunca vamos ter uma compreensão plena do mistério. E lembrando que na Bíblia está a palavra de Deus, mas não toda a palavra de Deus, porque isso envolve também a nossa vivência, a vivência das comunidades, as vivências de fé. Né? Aliás, nós dizíamos, né, que os autores sagrados eram pessoas como a senhora, como a Dona Maria, uma pessoa normal de carne e osso. Então eu vou lhe perguntar, a Bíblia é palavra humana ou é palavra de Deus? Ou as duas coisas ao mesmo tempo? As duas, e nesse sentido, vamos dizer assim, além disso, sempre tem a dimensão da ação de Deus, a vida humana e essa vida que é transformada nesse carinho de Deus para nos tornarmos mais divinos. Eu acho que essa experiência de Deus que se deixa ser, vamos dizer assim, mais humano, para conhecermos, principalmente nessa plenitude em Jesus, para conhecermos o seu rosto e nos tornarmos mais divinos. Porque no dia a dia, como pessoas, a nossa natureza é boa. Nós somos bons. E Deus viu que tudo era bom. Porém, digamos que a gente sempre tem essa tendência de dizer ou olhar a parte negativa, o pecado, aquilo que vamos dizer assim, que desfaz a figura humana. Né? E a palavra de Deus, ela vai nos ajudar a descobrir e nos elevar a Deus, ao divino. Correto. Agora, e aquilo que Ele quer que nós sejamos, a sua imagem e semelhança. Agora, a Bíblia é um livro de literatura ou é também histórico? Depende do que a gente entende por história. Você já comentou antes, né, padre? E é importante a gente retomar.
Ela foi escrita num tempo, num contexto, numa realidade. E usou o que tinha na época, certo? Se Todos os referenciais da cultura, do ethos, da dos costumes, situação etc. e também a própria escrita. Se formos ver os originais da Bíblia, vamos encontrar os textos em quê? Em hebraico, algumas partes em aramaico e o grego, que todo o Novo Testamento, todo o Segundo Testamento é escrito em grego. Então, quer dizer, isso é uma cultura. Por outro lado, é escrito numa realidade, num país concreto. Nós estamos aqui no hemisfério sul, foi escrito no hemisfério norte, no oriente, nós estamos no ocidente. São culturas diferentes, realidades diferentes. E isso também é importante levarmos em conta. Porém, ela é uma literatura, sim, mas não só. Agora, se eu usar isso como, vou explicar, vamos dizer, o início da criação a partir do Gênesis. Estaria fazendo é um relato mítico teológico, não é histórico, Exatamente. Né? Ali eu sempre digo, é importante olharmos duas palavras que ajudam a compreensão da Bíblia. O exato e o verdadeiro. Temos situações, eu tenho lá o Mar da Galileia, que não é um mar, é um lago. Sim. Né? Temos um povo, sim. Porém, aconteceu igualzinho. Pode ser que sim e pode ser que não. Então, nem tudo aconteceu exatamente, mas a partir de uma experiência, de uma revelação e de toda uma vivência também de um povo à luz de Deus. Então vamos contextualizar. Está só começando, temos o lado histórico contextualizado, temos todos os relatos em vários gêneros literários na Bíblia, ok? Exatamente. Bom, e você? Sabe qual o significado da Bíblia em sua vida? Você costuma ler a Bíblia e usá-la como livro de coração nos momentos de reflexão, sozinho, em família ou na comunidade? Tem algum exemplar aí na sua casa? Então envie seu comentário, conte sua experiência através do e-mail conexões@tvhorizonte.com.br. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes.